Olá, amigos! Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série O Ciclo do Fracasso. E essa segunda série eu quero abordar o tema a falta de motivação. A falta de motivação tem levado muita gente a fracassar, a entrar aí no círculo do fracasso. Então, primeira coisa da falta de motivação é achar que é muito difícil. Muitas pessoas têm essa mentalidade, esse pensamento de achar que é tudo difícil. Por isso, cria-se um círculo que gera o fracasso. Se você estiver achando que é difícil ter sucesso, que é difícil construir uma casa, um edifício, construir o seu sonho, o seu objetivo, isso vai te gerar um ciclo que vai te conduzir ao fracasso. Então, a falta de motivação é achar que é difícil. No livro de Josué, um texto milenar, um conceito bíblico, dizendo melhor, no livro de Josué, capítulo 1, e do verso 1, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse a Josué: levanta-te e passa esse Jordão, tu e este povo. Aqui deixa bem claro, querido, Josué estava cabisbaixo, estava desanimado. Josué, ele estava sem motivação, sem motivo, achava que era tudo difícil. E o texto bíblico vai dizer que Deus aparece ou fala com Josué para ele se levantar, para ele se motivar. Em outras palavras, Deus estava falando: Josué, se motive, se levante, fique de pé, Josué. E a palavra motiva Josué. O texto vai dizer, a história bíblica do livro de Josué vai nos dizer, nos contar, nos ensinar que Josué conquistou a terra e foi conhecido como o conquistador da terra prometida. Mas voltando aqui um pouco, a palavra motivação, ela dá a ideia de um motivo para a ação. A palavra motivação é um motivo para a ação. Se você não tiver um motivo, você não vai ter uma ação. Fica conectado aí a palavra motivo para ação. Motivação. Você tem que ter um motivo para uma ação. Josué, ele estava desanimado. Sim, Moisés morreu. Ele ia ser o sucessor de Moisés. Havia um grande povo, um número de povo ali, uma multidão de pessoas para Josué liderar. Ele perde a motivação. Ele perde um motivo que levava ele a uma ação, a ponto de o Senhor aparecer a ele e o animar, o motivar, dizendo: levanta-te. Moisés, ele morre. E por isso Josué desanima, achando que vai ser difícil ele conduzir o povo para a terra prometida. Pensando Josué que ia ser difícil para conduzir o povo a conquistar a terra qual o Senhor Deus tinha prometido o povo. E Josué, ele perde o motivo e perde a ação e se prostra. Então, a falta de motivação leva muita gente a entrar no círculo do fracasso, da derrota. A pergunta é: você é uma pessoa motivada? Você tem um motivo para a ação? Você é uma pessoa que tem um motivo que te leva a uma ação? A pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim constantemente é: o que me motiva a me levantar da cama todo dia? O que me motiva a estar aqui gravando esse vídeo para você? O que me motiva a ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada manhã? Você já parou para pensar nisso? Tenha um motivo. Quando eu falo que estou falando aqui que tenha um motivo, estou falando tenha um propósito, tenha um objetivo.
que te levante da cama. Aí sim, você vai ter um motivo para a ação. Mas quando você não tiver um motivo, um propósito, um destino, uma clareza do seu futuro, você vai ficar como Josué no início da história. Cabisbaixo, sentado, desanimado, sem motivo para seguir em frente. E o Senhor Deus está falando com você, como Ele falou comigo, está falando com você agora. Levanta-te e passa esse Jordão. Você e todo esse povo, porque eu sou contigo. Deus é contigo. É Deus que vai te dar motivação. É Deus que vai te levantar, te dar força para conduzir o povo, conduzir a sua história, conduzir a sua vida para grandes resultados. E muitas pessoas vão sair do ciclo do fracasso, porque Deus está com você e está contigo. Segundo ponto da falta de motivação que leva muitas pessoas a fracassar é achar que é muito complicado. Achar que é muito complicado. Por achar demais que é complicado a situação, que é difícil ir à luta, que é difícil levantar para vencer um gigante, para vencer um urso, um leão. Quando você tiver com essa mentalidade, esse pensamento que é complicado, você vai fracassar. O ciclo do fracasso vai estar sempre constante em sua vida. No livro de Juízes, no capítulo 6, do verso 14 e o verso 15, conta-se uma história, um texto bíblico muito importante para abordar aqui no nosso ciclo do sucesso. Conta de um homem chamado Gideão. Olha como a história nos ensina um comportamento, a história nos ensina como Gideão se comportou quando o Senhor apareceu a Gideão. No verso 14 de Juízes, capítulo 6, diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai na tua força e livrará a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviou eu? Verso 15. E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? És que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Vou repetir o versículo 15, que diz assim: E ele disse-lhe: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? És que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Olha como Gideão, ele começa a se olhar por dentro e dizer que é complicado. Que ele é o menor da casa do pai, que a família dele era a mais pobre da casa de Israel, que ele não tinha força. Em outras palavras, Gideão está dizendo: eu não tenho força, eu não consigo, para mim é complicado. Não tem como Gideão fala, não tem como eu conduzir o povo a vencer o povo, ou livrar Israel da mão dos medianitas. Naquele período, os medianitas vinham e roubavam a colheita do povo de Israel. O povo passava anos plantando o trigo e o medianita vinha e colhia o trigo. E esse homem chamado Gideão, da história, ele colhe o trigo e leva para o largar. E o largar não é lugar de estar separando o trigo, mas sim pisando a uva. É lugar de fazer vinho. E Deus vê em Gideão uma estratégia a ponto de escolher ele. Escolher ele para livrar o povo da mão de Midianita. Mas Gideão, ele acha que é complicado. Ele tinha na sua mentalidade que era complicado fazer ou livrar Israel da mão de Midianita. Mas Deus foi com Josué. A palavra do Senhor que liberou para a vida de Gideão foi: vai nesta tua
força. Quando nós estiver achando que é complicado, quando nós estiver achando que não vai dar certo, que é difícil, o Senhor está nos dizendo, vai na tua força. Vai na tua força. Vai na tua força. Quando eu começo a entender que há dentro de mim já os recursos, como está também dentro de você, todo o recurso necessário para nós conquistarmos e realizarmos qualquer sonho que nós quisermos, os recursos aqui dentro de nós, aí nós temos força suficiente para vencer a dificuldade e o que está tudo complicado. Porque o Senhor nos deu uma ordem, vai na tua força. Mas até então, muitos acham que é difícil. Muitos acham que é complicado. E aí gera um ciclo do fracasso. Não estou dizendo aqui que é fácil, mas pode ser conquistados o teu sonho e o teu objetivo quando nós irmos com a nossa força. Esse é o segundo ponto da falta de motivação. Quando eu achar que é muito complicado. A terceira coisa da falta de motivação é procrastinar. Procrastinação. A procrastinação é o hábito de deixar tudo para depois. Não, amanhã eu faço. Tá difícil, amanhã eu faço. Tá complicado, amanhã eu faço. Depois eu faço. Deixando sempre para depois. E nisso gera um ciclo do fracasso. A procrastinação tem levado muita gente a fracassar. Josué, quando estava cabisbaixo, porque Moisés estava morto e ele tinha que conduzir um povo, procrastinou. Gideão, quando estava vindo os midianitas querendo saquear a colheita, procrastinou muitos anos. Depois tomou uma tendência na sua vida. E aí, procrastinar tem deixado muita gente vivendo no ciclo do fracasso, dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano, vivendo no ciclo do fracasso, sem sucesso e sem objetivo conquistado. Tá fazendo sentido para você? Aqui fica o segundo passo do ciclo do fracasso, a falta de motivação. Josué depois se motivou, Gideão se motivou e ficou conhecido como os conquistadores, que conquistaram os seus objetivos. Assim também será na sua vida. E eu desejo para você paz, prosperidade em toda a sua vida. E até o próximo passo. Fique com Deus e vamos para frente.